Olá pessoal, a gente vai falar hoje de função inversa, um assunto muito cobrado no ensino médio, fundamental, superior. Bom, é o seguinte, função inversa, definição. Eu adaptei aqui a definição um pouco, tá? Mas não está ferindo a teoria não. Definição, dado duas funções, f de x e g de x, dizemos que uma é a inversa da outra se e somente se elas forem bijetivas e para todo A do domínio de f, f de A é igual a B. E para todo B do domínio de G, G, B é igual a A. Ou seja, o domínio de f é igual à imagem de G e o domínio de G é igual à imagem de f. Tá? Aí aqui está um exemplo. Encontre a inversa de f de x igual a menos 3x mais 5, caso exista. Bom, questões como essa, você tem que verificar o domínio para ver se ela é objetiva. Não vou abordar esse assunto na íntegra, porque senão o vídeo fica muito grande, tá? Mas aqui dá para sacar que ela é objetiva pelo seguinte: o domínio dela é R, ou seja, o x aqui pode assumir qualquer valor. Não tem proibição aqui para x, o domínio é livre, tá? É diferente, por exemplo, se aqui tivesse um x no denominador, que aí não poderia ser zero no denominador, então estaria restrito. Ou então tivesse raiz quadrada, raiz par de x, por exemplo. Então você ia ter cuidado para não ter x negativo. Aí teria domínio restrito. Aí o domínio fosse restrito, então não teria inversa. Mas aqui quando domínio é livre, domínio é R, a função é objetiva. Sendo objetiva, ela se encaixa perfeitamente na definição aqui e vai ter inversa, tá? Então, antes de resolver uma questão dessa, vocês têm que verificar o domínio para ver se a função, o domínio dela seja o conjunto R. Bom, aqui, como eu acabei de explicar, essa aqui ela é objetiva, por tudo que eu já disse o porquê. Então, a gente vai fazer o que para escrever a inversa dela? F de x é igual a y, tá? Então, vou reescrever essa função de cima. Escrever dessa forma aqui, ó, f de x igual a y. Aí agora você vai fazer a troca. Tu vai fazer a troca de y por x, tá? Na função. Então, vai ficar x é igual a menos 3y mais 5. Com isso, eu vou isolar agora o y para poder achar a inversa. Então, eu vou botar o 3y para o outro lado, para trocar o sinal. Vou mandar o menos x para o outro. Eu tenho que isolar o y, então eu dou meu jeito. Aí agora eu vou ficar com y, que é igual a menos x mais 5 sobre 3, tá? Essa aqui é a minha inversa dessa função aqui, ó. É a inversa dela. Que pode ser representada também como f de x elevado a menos 1. Isso quer dizer que isso aqui é a inversa da x. F de x é a inversa de f de x a menos 1. Ou f de x elevado a menos 1 é a inversa de f de x. Uma é a inversa da outra, tá? Bom, já que eu já achei. Agora, se eu quiser verificar, só para ver se a definição bate com o que foi dito aqui na definição, dizendo que se eu pegar elementos do domínio da f, elas sendo inversas, você encontra a imagem da outra, enfim, e vice-versa. Então, eu vou aqui determinar um domínio bem curtinho, para não demorar. Vamos dizer que eu escolho para o domínio da f o seguinte elemento. Eu vou escolher só esses, tá? Só fazer um teste. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aí, quando eu aplicar isso na f de x, quando eu faço f de x igual faço f de menos 2, eu tenho menos 3 vezes menos 2 mais 5,
que é essa lei de formação aqui do enunciado, tá? Então, que eu tenho o quê? Eu tenho 6 mais 5 que é igual a 11. Isso que está na imagem de f, tá? E agora eu vou fazer f de menos 1 para a função f de x ainda, tá? E aqui agora eu tenho 3 mais 5 é igual a 8. Continuando, vou fazer f de 0. Eu tenho 0 mais 5, que é igual a 5 mesmo. Isso aqui não é necessário fazer não, tá? Mas esse aqui, até porque você vai pegar funções quando é conjunto dela é R, se o seu enunciado não limitar o domínio dela, vai ser infinito, né? Então você não vai ter como fazer. Existe forma de você provar isso algebricamente, que não é o caso que eu vou fazer agora não, tá? Então, eu quero aqui deixar uma forma de você conseguir, no fundamental e médio aí, conseguir achar a inversa de uma função aí. Já é o suficiente para você tirar uma notinha legal e você entender essa definição aqui. Entender o que está acontecendo. Bom, repara que eu limitei, eu peguei só uma parte do domínio aqui da f de x, apliquei nela e achei isso aqui que é a imagem dela, ó. Isso aqui é a imagem de f de x, ó. Ó, imagem, vou botar aqui, imagem de f, tá? Agora, o que a definição está dizendo a respeito disso? Já que elas são inversas, então o domínio, cadê? O domínio de f, suponho que eu pego o elemento de f, determinar o b, que b aqui é na imagem. E esse b que sai da imagem de f pertence ao domínio da g. De tal forma que quando eu fizer g aplicado em cada b que surgiu da imagem de f, eu vou ter de volta o domínio da f. Ou seja, vai acontecer isso aqui, o domínio de f vai ser igual a imagem de g e o domínio de g vai ser igual a imagem de f. Então vamos aplicar aqui essa imagem na inversa da f, para ver se volta para esse trechinho do domínio, para esse domínio que eu limitei aqui, ó, com esses 5 elementos, né? Então a inversa é essa que eu achei, ó. Vamos aplicar aqui. Vamos ver se a gente volta para o domínio da f. Bom, eu vou aplicar nessa inversa, tá? E eu vou levar menos 1 aqui, porque estou aplicando nessa aqui a inversa da outra, tá? Eu vou aplicar aqui o 11, tá? Isso aqui é f. Eu vou aplicar o 11 aqui. E aqui está vendo que é menos x, então vai ficar menos 11 mais 5 sobre 3. Gente, menos 11 mais 5, eu tenho menos 6. Menos 6 dividido por 3, eu tenho menos 2. Agora eu vou aplicar o 8, né, na inversa. Então eu vou ter menos 8 mais 5 sobre 3. Então eu tenho 3, né? Eu tenho, aliás, menos 3, que divide por 3, então eu tenho menos 1. Agora eu vou aplicar o 5 na inversa. Eu vou ter menos 5 mais 3 sobre 3. Então, menos 5 mais... Bom, aí eu vou ter menos 2. Não, desculpa, isso aqui é 5, ó. Eu vou ter menos 5 mais 5, eu tenho 0 sobre 3, isso aqui me resulta em 0. Agora eu vou ter 2, né? Aplicado na inversa. Então, eu vou ficar com menos 2 mais 5 sobre 3. Então, eu vou ter 3 sobre 3, que eu vou ter 1. E por fim, para o domínio que eu limitei, eu terei agora, vou botar mais embaixo aqui para não embolar, tá? Vou
botar essa igualdade aqui embaixo aqui. Vai ficar horrível, mas só para estar afastado ali. É menos 1, né? Mais o 5 sobre o 3. Eu terei aqui então... Não, pera aí, menos 1 aqui, ele vai sofrer a soma do... Tem o sinal menos do x, tá? Tem sinal menos aqui, ó. Aí eu peguei o menos 1, então menos com menos dá mais. Aí eu tenho aqui 6, que divide por 3, que é igual a 2. Então você repara que eu voltei, fez jus, tá? Fez jus a definição. Você repara que eu consegui voltar para o domínio da f. Quando eu apliquei que a definição garantiu que acontece. Isso aqui, ó, nada mais nada menos que a imagem da G, mas que também é o domínio de f, tá? Aqui, ó, o domínio que eu estipulei aqui, ó, esse domínio tá aqui, ó. Então você vê que as coisas se encaixam. Você pode parar aqui que isso aqui também acontece aqui, ó. Isso que eu apanhei aqui, ó, ele é o que? Ele é a imagem da f que eu apliquei como domínio da G. Então, se encaixou perfeitamente na definição, ok? Então é isso. É uma explicação simples, básica, mas muito eficiente se você entender a definição, tá bom? E o demais é isso. Eu agradeço. Espero que curtam, comentem, tá bom? Crítica positiva também, construtiva, tá bom? Um abraço aí e até a próxima. Obrigado aí.